Hoje vamos falar de chumbadores, né? De parabolts, para ser mais exato. Dá uma olhada nesses desenhos aí em cima, tá? Basicamente, principalmente ali no setor que a gente trabalha, né? Com esquadrias de alumínio, estruturas, a gente trabalha com esses três tipos aí em cima. Parabolt do tipo PBA, que é esse carinha aqui, ó. Né? Ele é o que a gente chama de fixador de expansão por torque. Né? Ou seja, você aperta e ele expande e trava. O segundo é o tipo CBA, que é esse cara aqui, que também é expansão por torque, porém ele tem uma particularidade, né? A camisa ou a jaqueta de expansão, como a gente fala, ela é um pouquinho maior do que o diâmetro do parafuso. Né? E por último a gente tem ali o prisioneiro, né? Que a gente fixa ele com um chumbador químico ou cola química, né? Basicamente é isso. Então, esses três tipos aqui, eles têm algumas particularidades aí, principalmente na instalação. Então, eu vou tentar falar e comparar um pouquinho e mostrar as vantagens e desvantagens aí quando comparados, né? Então, o corpo dele é isso aqui. Esse tipo PBA, ele tem um prisioneiro, uma porca, né? E esse expansor aqui, camisa, jaqueta, bucha expansiva. E aqui eu coloquei basicamente, vamos comparar primeiro o PBA e o CBA, né? Se eu tenho um parabolt do tipo PBA de 3/8, eu preciso de uma broca de 3/8 para furar, né? Já se ele for do tipo CBA, se eu tiver um parabolt de 3/8, né, um parafuso com diâmetro de 3/8, a broca ela precisa ser um pouquinho maior, porque a jaqueta, né, a camisa, a parte expansiva dele aumenta o diâmetro desse fixador. Então eu preciso de uma broca um tamanho maior. Nesse caso aqui eu preciso de uma broca de meia, ou seja, para me ter o mesmo diâmetro de parabolt, eu preciso ter uma broca maior. Então, essa é a primeira diferença entre eles, tá? Aqui está um pouquinho de como eles trabalham. Então, quando a gente aperta, faz o aperto desses do tipo de expansão, ele produz uma força para os lados. Ele expande para as laterais e é onde ele se fixa, né? Ele se fixa ao concreto, à pedra, ao local que você está trabalhando. Mas, basicamente, esses expansores, esses fixadores, eles não trabalham em lugares ocos, como blocos, né, tijolo, esse tipo de coisa. Ele trabalha em concreto, né, em rocha, pedra, são os lugares que ele é utilizado. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa situação aqui. Quando a gente tem esforço por tração, que seria um esforço nessa direção, né, seria um esforço ali nessa direção, a gente tem uma situação que a gente chama de cone de arrancamento, que seria se esses parabolts vierem a falhar, o comportamento é esse aqui, ó, exatamente esse. Tá? Você tem um arrancamento ali da estrutura da região que você colocou, sendo arrancada como se fosse um cone, né? Vou falar do distanciamento deles. Quando a gente está trabalhando com parabolt de expansão, né? Ou eu coloquei um de cada aqui, um PBA e um CBA, né? São os dois exemplos. A gente precisa ter o distanciamento entre eles, quando eu tenho esforço por tração, de 10 vezes o diâmetro do furo. Né? Então, se eu tenho se eu estou trabalhando aqui com um parabolt de 3/8 ou 10 milímetros, né, arredondando, eu tenho que ter um espaçamento mínimo entre eles de 100 milímetros, né? E, em caso da borda, 5 vezes o diâmetro do furo ou do parafuso. A profundidade, que é esse HC aqui, eu preciso ter uma região 1.5 mais profunda também. Então, tudo isso ajuda, são recomendações do fabricante, né? Quando você for comprar o parabolt, for consultar isso, essas informações elas estão constando lá. Quando a gente trabalha com o mesmo esforço, mas com prisioneiro e cola química, esses valores, por esse sistema não usar expansão para se fixar, a gente tem medidas menores ali entre eles. Então, por exemplo, o mínimo aí 5 vezes o diâmetro do furo, né? E na lateral, na borda, 3 vezes o diâmetro do furo, tá? Então, vamos para um exemplo aqui, tá? Vamos falar primeiro do chumbador químico. Onde a gente usa muito ele no ramo de esquadria, por exemplo, aqui é um guarda-corpo. E por que a gente vê bastante o pessoal utilizando chumbador químico em guarda-corpo? Porque geralmente a gente trabalha ou muito próximo, né, à extremidade de uma laje ou em parapeito. Nesse caso aqui,
E a gente tem essa região aqui, ó, muito próxima. Se eu trabalhar com um parabolt de expansão aqui, pode acontecer isso aqui, ó, né? Então, geralmente, para esse tipo de aplicação, a gente usa cola química, tá vendo? Eu posso vir a ter problemas do concreto estourar, né? Então, geralmente, para guarda-corpo é muito usado com cola química, tá? Vamos comparar entre eles agora as diferenças mais notórias, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma coluna fixada no piso e na laje. Eu fixei ela com parabolt, uma com parabolt tipo PBA e uma com chumbador químico, né? Que nesse caso aqui eles terão o mesmo efeito. Se eu quiser desmontar essa coluna, eu vou vir aqui, vou tirar essas portas, né? Vou desparafusar, eu desparafuso as superiores também, né? Só que como é que eu tiro essa coluna? Então, essa é a primeira desvantagem aí da cola química e do PBA. É porque a instalação deles, na instalação deles eles ficam para fora da superfície. Então, por exemplo, aqui eu já não conseguiria tirar essa coluna, né? A não ser que ela tivesse um encaixe. Então não consigo tirar, porque a ponta deles está me atrapalhando, né? Agora, usando o mesmo exemplo com o tipo CBA, tá vendo? Eu vou tirar o parafuso, né? Desparafusa em cima, parafuso aqui, né? Retira esses parafusos e pronto, eu consigo retirar a coluna por aqui. Por quê? Porque a bucha, né, a camisa, a jaqueta dele fica dentro da área ali onde eu furei. Então, essa aí seria basicamente a diferença entre eles, tá bom? Vou falar sobre a instalação deles, né? Geralmente o pessoal utiliza martelete com a broca do tipo SDS, que é aquela broca de encaixe, né? É preciso que a broca esteja em boas condições, porque o que é comum você ver em obra é o cara fura, ele começa a ter dificuldade para colocar aquele parabolt, principalmente os que não usam cola química, e aí ele começa a rebolar com a furadeira. E aí quando você vai ver, uma broca que era para ter 3/8, ela tá com 8 milímetros. E aí quando ele rebola, né, quando ele alarga o furo na parede, o furo já perdeu o diâmetro, você não sabe como aquilo está fixado. Então é importantíssimo você ter brocas em boas condições, sempre em boas condições, né? E essa broca aí que está desgastada, você pode usar para fazer furo guia, mas não o furo principal. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, sempre tem que limpar o furo, né? Geralmente você tem que ir lá com uma mangueirinha, soprar, tirar todo o pó que está dentro do furo, ou usar um aspirador, ou se tiver um compressor à mão ali. Então é sempre importante, principalmente onde você vai usar cola, né? Para que a cola não cole no pó, tá? Tem que colar na parede ali, na parede interna do furo e no prisioneiro, tá? Um outro cuidado de você, por exemplo, eu já vi e vejo, né, coisas desse tipo aqui, ó. O cara pegar esse parabolt, né, e instalar ele assim, ó. Instalar ele, deixar a ponta toda do parafuso para fora e instalar ele quase que na face ali. O que está acontecendo? Esse parabolt está mais fraco aqui. E você está com esse monte de parafuso sobrando, né? Então, no do tipo PBA, ele já tem até essa pontinha aqui, que ela é mais fina do que o diâmetro da rosca, que é justamente para você martelar. Então, marca a broca com uma fitinha com o comprimento correto, para você não furar nem demais, né? Para você não ter trabalho extra, e também para não furar de menos e deixar fraco ali o lugar que você está furando. Então, dá uma marcadinha na broca lá para você sempre manter ali a profundidade ideal do bolt que você está usando, né? E aí existem várias medidas para esse tipo de fixadores aqui. Então, o ideal é você estudar o projeto lá e escolher aí o que vai te atender melhor. Não tem o parabolt ideal, né? Tudo varia ali de acordo com o que você precisa. Tem lugares que é melhor você ter parabolt por expansão, tem lugar que é melhor você fazer com cola. Apesar de eu ter mostrado aqui, nesse exemplo, né, uma das desvantagens que eu esqueci de mencionar é que com cola, geralmente você tem o problema da gravidade. Então, colocar um parafuso com cola sobre cabeça, né, fixado superior, fica um pouco difícil. Então, já é uma desvantagem nesse caso, comparado aos outros. Então, como eu falei, não tem melhor nem o pior.
né? É tudo escolha, tudo o que pode e o que não pode. Às vezes você tem um lugar que você precisa remover a estrutura, então não é legal você ter parabolts que ficam para fora do piso, para fora do lugar ali, que alguém pode tropeçar e se machucar, né? Já tem lugares que ele vai bem, né? Então, no caso, por exemplo, do guarda-corpo, aí não teria problema. No caso da cola, né? Bom, eu espero ter ajudado você com essas dicas aí, né? Se você gostou, vai dando um feedback aí. E eu fico por aqui. Até a próxima. Até mais.